Como estão? Eu sou André Vieira e estou com vocês aqui direto do Rio de Janeiro para revisar a partir de agora as notícias da América Latina e do mundo. Vamos aos titulares. Depois de triunfo avassalador, povo chileno escolherá representantes que irão redigir a nova Constituição. Luiz Arce é diplomado, presidente eleito da Bolívia e a Assembleia Nacional abre processo contra a presidenta de fato, Jeanine Áñez. E na Venezuela, novo ataque terrorista contra a refinaria de petróleo no oeste do país. 29 de outubro de 2020 começa agora mais uma edição de Telesur Notícias em português. Começamos o nosso jornal falando sobre mais uma vitória do povo latino-americano, ventos soberanos que sopram mais uma vez dos Andes. O povo chileno viveu uma jornada histórica no último domingo, dia 25 de outubro, quando 78% dos eleitores decidiram aprovar uma nova Constituição. Com um registro recorde de participação acima de 50%, os chilenos decidiram transformar o país. Uma transformação que começou há mais de um ano, quando este povo foi às ruas para exigir um Chile mais justo. Das 346 comunas chilenas, apenas 5 votaram para manter a Constituição aprovada pelo ditador Augusto Pinochet em 1980. O próximo passo é escolher uma Assembleia Constituinte, grupo de pessoas que será responsável pelo esboço da nova Carta Magna, que será submetida posteriormente a um referendo. Este é um pouco do contexto que vive o povo chileno e nós vamos agora à capital deste país falar com o nosso correspondente Alejandro Kirk, direto de Santiago. Sim, no dia 25, quase 80% dos sufragantes chilenos votaram para mudar, para fazer uma nova Constituição e sepultar a Constituição do ditador Pinochet. Mas na segunda-feira, o dia seguinte, começou a carreira por formar parte da Convenção Constitucional que deve ser elegida no dia 21 de abril do ano próximo. As forças tradicionais da política, tanto da direita como da centro-esquerda, que governaram este país por 30 anos e que são consideradas as causantes da crise que levou à revolta popular, são as primeiras em estar a trabalhar por esse fim e são as que controlam as candidaturas dos convencionais. Então, da parte dos movimentos sociais, acham que o perigo agora é que a Constituição seja uma nova forma da antiga, no sentido do sistema neoliberal que foi a base da revolta popular. As assembleias populares, os cabildos constituintes são a resposta dos movimentos sociais a essa tentativa de manter tudo como era antes da revolta. Seguimos em terras andinas, isso porque o Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia diplomou Luiz Arce e David Choquehuanca como presidente e vice-presidente da nação. Dessa forma, ambos foram formalizados como os responsáveis pelo destino dos bolivianos e das bolivianas pelo próximo período. Luiz Arce agradeceu ao povo boliviano pela confiança depositada em sua candidatura para recuperar a democracia no país e reafirmou seu compromisso e amor para trabalhar pela Bolívia. Também foram diplomados 130 deputados e 36 senadores eleitos e suplentes como novos parlamentares. De acordo com os dados eleitorais, quase 52% é constituído por mulheres. Também na Bolívia, a Assembleia Legislativa Plurinacional determinou a abertura de julgamento contra a presidenta de fato, Jeanine Áñez, pelos massacres ocorridos em Sacaba, Cochabamba, Sencata, El Alto e em outras localidades. Nessas operações militares e policiais morreram 37 pessoas, 27 delas morreram por bala de fogo. Áñez também responderá à Justiça pela assinatura do Decreto Supremo 4078, que autorizou as Forças Armadas a realizarem operações de restauração da ordem pública e isentar os militares de qualquer responsabilidade criminal. O relatório passou para o plenário, onde precisará de 2/3 para ser aprovado. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma coletiva de imprensa com a mídia internacional, denunciou um ataque terrorista na refinaria de Amuay, no oeste do país. O complexo é o maior da Venezuela e foi atacado por uma poderosa arma, segundo Maduro.
Quisieron provocar uma explosão total da refinaria. Tentaram causar uma explosão total da refinaria de Amuay. Derribaron uma torre. Derrubaram uma torre que tem um nível de espessura de aço superior a um tanque de guerra. Leopoldo Lopes, opositor venezuelano e procurado pela justiça do país, fugiu da Venezuela com a ajuda do embaixador da Espanha, informou o governo bolivariano. Lopes estava na sede da Embaixada da Espanha desde o falido golpe de Estado no dia 30 de abril de 2019. Leopoldo Lopes está envolvido em planos de desestabilização e de violência desde 2002, quando liderou o golpe de Estado contra o ex-presidente Hugo Chávez. No ano de 2014, ele se entregou às autoridades depois de liderar um plano de violência denominado A Saída, por conta de ameaças à sua vida provenientes da própria oposição. Em 2017, progrediu para o regime de prisão domiciliar, de onde fugiu para liderar, junto com Juan Guaidó, o falido golpe de Estado de 30 de abril de 2019. E no Brasil, populações indígenas pressionam o Supremo Tribunal Federal para que anule a tese do marco temporal, que é um recurso apresentado por aliados do presidente Jair Bolsonaro e que pode retirar o direito dessas comunidades de permanecer em seus territórios ancestrais. Os detalhes agora na matéria de Júlia Nassif e Nacho Lemos. O principal argumento para a expropriação de terras indígenas, impulsado pelo lobby do agronegócio, mineração e imobiliárias, pode ser anulado se o plenário da Suprema Corte julgar a repercussão geral de uma liminar relativa à tese do marco temporal. Se trata de uma concepção que restringe o direito dos povos indígenas às suas terras em caso de ocupação física no dia da promulgação da Constituição de 1988. Os indígenas não surgiram em 6 de outubro de 88, eles não surgiram por geração espontânea. Eles estão aqui, são povos originários, estavam antes da formação do Estado brasileiro e continuam, a partir de uma historicidade, de uma ocupação territorial. E o próprio STF já garantiu em um precedente que não há índio sem terra. A medida atinge processos estancados para a demarcação de 310 territórios tradicionais e 537 aguardam processos de identificação pelo Estado brasileiro. O povo Xoclengue resistiu a massacres, epidemias e represas que inundaram sua área de cultivo. O STF reconheceu uma liminar apresentada pelo povo Xoclengue contra o marco temporal e a determinação pode ser vinculante sobre outros povos. A nossa história de luta, nosso contato foi dia 22 de setembro de 1914. Então, na verdade, temos 106 anos de contato. A tese do marco temporal foi apresentada durante o governo de fato de Michel Temer e apoiada por aliados de Bolsonaro. Desde o período da Constituição, em 1988, que os ruralistas, a elite agrária, a elite rural brasileira, sempre lutou para derrubar esses artigos constitucionais. Por suposta acumulação de pautas, o STF suspendeu a votação que podia anular o marco temporal e deve ser retomada depois da posse de Cássio Nunes, ministro nomeado por Bolsonaro, conhecido por decisões anti-indígenas. Júlia Nassif e Nacho Lemos para a Telesur. Falta pouco menos de uma semana para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mais de 60 milhões de estadunidenses já votaram pelos Correios ou de forma presencial, um número que ultrapassa 2016, quando a votação teve 57 milhões de pessoas. O medo do contágio da Covid-19 modificou a corrida presidencial, dando mais relevância à votação antecipada. Joe Biden em Delaware e Donald Trump na Flórida, um dos estados eleitorais mais importantes e que tem sido decisivo nos últimos anos com seus 27 representantes dos colégios eleitorais. Uma pesquisa recente da TV CNN e da empresa de pesquisas independente SSRS dá a Joe Biden uma vantagem de 12 pontos, obtendo 54%, enquanto Donald Trump aparece com 42% das intenções de voto. A pandemia do novo coronavírus não dá sossego e já ultrapassou a cifra de 45 milhões de casos confirmados em todo o mundo. A Europa está experimentando uma segunda onda de contágios, o que forçou diversos países a retomarem medidas rigorosas de confinamento e até mesmo o toque de recolher. A Organização Mundial da Saúde falou que a Europa é novamente o epicentro global da Covid-19 e os países como Espanha, França e Itália têm números superiores do que no início da pandemia.
Na terça-feira, 27 de outubro, o mundo registrou 516.898 novas infecções, um novo recorde diário. E hoje, para fechar o Telesur Notícias em Português, nós escolhemos a música Venezuela no Olho do Furacão, do rapper paulista lá de São Paulo, Edson Luiz, que faz uma homenagem à resistência desse bravo povo da Venezuela. Nós terminamos o nosso jornal por aqui, mas continuamos nas nossas telas em espanhol e inglês e também pelas redes sociais. Lembrem-se que nós continuamos em pandemia, portanto, reforcem os seus cuidados. Muito obrigado e até a próxima semana. Azul do céu e mar, amarelo nas fornalhas, vermelho é do sangue dos guerreiros nas batalhas. Na bandeira tem história, difícil por aqui. Escondem até hoje o sangue de zumbi. Venezuela, no olho do furacão, assédio internacional, foco de atenção. Em 99, Hugo Chávez no poder fez algo impressionante que ninguém poderia crer. Pegou o petróleo, maior riqueza do país, pôs na mão do povo para que este fosse mais feliz, contrariando interesses de uma minoria da elite que mandava na oligarquia. Mexeu até com o bril dos americanos que não podem ver petróleo, que vem babando. Até o Brasil, que gosta de oprimir, tá provando do veneno de Washington DC.